Olá, turma do 7º ano do Colégio Expressivo. Nós estamos iniciando agora a nossa terceira aula online. Então vai aí deixando logo o seu like e se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Brincadeira! Pegue o material, preste atenção no vídeo e vamos à aula. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula do capítulo 4. Nós vamos falar sobre as equações, dando continuidade ao estudo da álgebra. Então, todo esse conteúdo vocês vão encontrar ele iniciando na página de número 93. Então, pegue seu livro, pegue o marca-texto, porque hoje nós vamos marcar os textos do capítulo para quando vocês forem estudar, encontrar com mais facilidade as partes principais, ok? Então, hoje nós, como eu falei, nós vamos começar com o assunto de equações. Equação, ela é uma palavra que vem do árabe. Adala foi a primeira tradução dessa palavra, que significa ser igual a. Então, quando a gente está falando de equação, nós estamos falando de igualdade entre duas partes, que nós chamamos de termos. Então, lembrar que quando a gente estiver falando de equações, nós estamos falando de igualdades. Eu gosto de comparar a equação a uma balança, que nós temos duas partes e precisamos equilibrar. Essa balança precisa estar equilibrada. Quando essa balança se equilibra, quando há uma igualdade, nós temos aí uma equação. E essa equação também, ela é formada por duas expressões e pelo menos uma delas tem que ser algébrica. Ou seja, no meio dessas expressões tem que aparecer lá uma variável ou uma incógnita. Tem que aparecer aquele termo desconhecido, aquela letra que faz referência a um número na expressão, na equação. Então, a nossa equação, para ser uma equação, ela precisa ter pelo menos duas coisas. Precisa aparecer uma igualdade. Preste atenção, não pode ser uma desigualdade, tem que ser apenas a igualdade, o sinal de igualdade. Se aparecer a desigualdade, é uma inequação. Como nós estamos estudando a equação, tem que aparecer o símbolo de igualdade e tem que aparecer também uma letra no meio das expressões. Se não aparecer a letra, nós estamos falando de expressões numéricas. Apareceu letra, apareceu igualdade, nós estamos falando sobre equações. Beleza? Vamos lá. Como eu falei, uma equação é formada pela igualdade entre dois termos. Termos de uma equação. Esse conteúdo vocês vão ver na página 93 do livro de vocês. Quais são os termos de uma equação? São os dois lados da equação. É como se eu estivesse comparando com a balança e os termos fossem os dois pratos da balança. A equação, ela vai aparecer nessa forma aqui. Ax mais b é igual a zero, sendo A um coeficiente qualquer, um número qualquer, B o termo independente, B também vai ser um número qualquer, igualado a zero. Sendo que A não pode ser zero. A tem que ser diferente de zero. Vou explicar com um exemplo. Dois x mais 3 igual a zero. Vejam, aqui quem está no lugar do A é o 2, é o coeficiente 2. E quem está no lugar do B é o 3, seria o termo independente da minha equação, a minha igualdade. Por que é uma equação? Porque aparece uma variável, uma incógnita, e além disso, aparece também uma igualdade. Igualdade e variável, uma equação. Então, A não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque se eu tenho essa equação aqui, 0x mais 3 é igual a zero, isso tudo aqui é zero. Logo, ele vai sumir da minha equação. Eu vou ter apenas que 3 é igual a zero. E isso não é uma equação.
Para ser equação, eu preciso que tenha a variável, a incógnita, e que tenha uma igualdade. Nesse caso aqui, tem só a igualdade. Então, o A, o coeficiente que acompanha a variável, ele nunca pode ser zero. Senão, eu acabo tirando a variável da expressão e deixa de ser equação. Quais são os termos da minha equação? Os termos da equação são os dois lados da minha igualdade. Eu tenho aqui ax mais b igual a zero. Então, esse lado, ax mais b, chama-se primeiro termo. O outro lado chama-se segundo termo. Mas essa equação, ela nem sempre vai vir apenas assim, ok? Essa é a forma geral da equação e nós podemos arrumar a equação deixando ela dessa forma. No exemplo que eu tenho aqui, o primeiro termo é o 2x mais 3. O segundo termo é o zero. Mas eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Antes disso, vocês vão pegar o livro de vocês na página 93 e vocês vão grifar a frase de estudo, que é a seguinte. Depois, onde tem termos de uma equação, tem duas setinhas, indicando que ax mais b é o primeiro termo e o zero, nesse caso, aí seria o segundo termo da equação. Então, vocês grifam essas duas frases logo depois de termos de uma equação, onde tem as duas setinhas roxas. E logo embaixo tem os exemplos, outros exemplos de equações. Eu vou colocar aqui no quadro e vocês acompanham aí. 3x mais 8 igual a 0. 3x mais 8 igual a 0. Então, esse termo aqui, antes da igualdade, é o primeiro termo. Aqui, depois da igualdade, o segundo termo. Outro exemplo, 5x menos 4 é igual a 2x mais 9. Observe que aqui não tem, a igualdade não é igual a zero. Mas vocês vão ver quando a gente for aprender a resolver que nós podemos deixar essa equação e arrumá-la de forma que igualemos ela a zero. Então, nesse caso aqui, 5x menos 4 é o primeiro termo e 2x mais 9 o segundo termo. Quem são os primeiros termos? São os números que vêm antes da igualdade. São todos os elementos que estão antes da igualdade. E quem é o segundo termo? São os elementos que vêm depois da igualdade. Beleza? Nós estamos falando aqui de igualdades entre termos, entre expressões algébricas. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, aqui eu tenho outra e uma igualdade entre elas. Eu estou dizendo que 5x menos 4 é o mesmo que 2x mais 9. Eu preciso descobrir qual é o valor que eu vou atribuir a x para eu multiplicar com 5 e tirar de 4 e ser a mesma resposta de eu multiplicar de 2 e adicionar mais 9. Só que esse não é o conteúdo dessa aula, aprender como resolver. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos falando sobre igualdades, nós estamos igualando termos. E quando a gente fala de igualdades, nós precisamos lembrar de algumas propriedades que são chamadas propriedades da igualdade. Observe, toda igualdade tem essas três propriedades, que é chamada reflexiva, simétrica e transitiva. Nós vimos já essas propriedades no ano passado, mas eu vou relembrar para aqueles que esqueceram e para aqueles que não viram, que não era nosso aluno, saberem quais são essas propriedades. Propriedade reflexiva, o que é que isso significa? Que um termo sempre vai ser igual a ele mesmo. A sempre vai ser igual a A, 2 sempre vai ser igual a 2, x sempre vai ser igual a x. E isso é óbvio. Eu estou dizendo que um número sempre vai ser igual a ele mesmo. Se eu comparo isso entre os alunos da sala e eu digo que Natália é igual a Natália, isso sempre vai fazer sentido, porque ela sempre vai ser igual a ela mesma.
Outra propriedade é simétrica. O que a propriedade simétrica diz? Que se o termo A é igual ao termo B, logo o termo B vai ser igual ao termo A. Então, se A é o mesmo valor de B, isso quer dizer que o valor de B é o mesmo valor de A. Eu posso voltar. A volta, ela é verdadeira. Então, se eu digo que Natália se parece com Clícia, logo Clícia se parece com Natália. O outro, transitiva. A transitiva diz que se A é igual a B, se o termo A é igual ao termo B, e o termo B, por sua vez, é igual ao termo C, logo o termo A e o termo C também vão ser iguais. Se o valor de A é o mesmo valor de B, se o valor de B é o mesmo valor de C, logo o valor de A também é igual ao valor de C, comparando com as nossas colegas de sala. Se Natália parece com Clícia e se Clícia parece com Nalane, logo Natália e Nalane se parecem. Não tem como ser diferente. Essas são as propriedades da igualdade. E para que isso ajuda? Vai ajudar na hora da resolução das equações. E agora nós vamos falar sobre as raízes de uma equação. O que é uma raiz de uma equação? A raiz de uma equação é o valor da incógnita que torna aquela expressão verdadeira. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Dois x mais 3 é igual a 11. Qual é a raiz dessa equação? É o valor que x vai assumir aí para que essa igualdade seja verdadeira. Que esse lado torne-se igual a esse. Qual valor eu posso atribuir a x que eu vou multiplicar ele com 2, somar com 3 e vai dar 11? Então, nós vamos ver nas próximas aulas como é que nós fazemos para encontrar esse valor. Nesse momento, nós vamos chutar valores e ver se esses valores correspondem. X sendo 1. Se x for 1, eu vou substituir aqui e vai ficar 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, não satisfaz a minha equação. A equação não fica verdadeira. A igualdade não é verdadeira. Logo, x não pode ser 1. Se eu disser que x é igual a 2, aí eu substituo e fica 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Também não satisfaz. Então, x não pode ser 2. Se eu disser que x é igual a 3... 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Ainda não satisfaz. X também não é 3. Se x for igual a 4, substituindo, 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Sim, esse é o que satisfaz. Então, x igual a 4. 4 é raiz dessa equação aqui. Ou seja, 4 é o valor da variável x para essa equação. É o valor que eu vou substituir em x e essa equação ou essa igualdade vai ser verdadeira. Então, encontrar a raiz de uma equação é encontrar o valor da variável, o valor da incógnita, para que aquela expressão se torne verdadeira. Nós vamos ver que existe um método em que nós fazemos essa conta e não é atribuindo valores, tá ok? Nós vamos ver, talvez, na aula de número 4, como é que nós fazemos para resolver isso. Aí, dentro desse conteúdo, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre conjunto universo e conjunto verdade, ou, em outros livros, pode aparecer conjunto solução. O que é o conjunto universo? Conjunto universo
são todos os valores que nós podemos atribuir à variável ou à incógnita. No exemplo que eu coloquei no quadro, o nosso conjunto universo seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Foram os elementos que nós atribuímos para tentar encontrar qual era a resposta. Nós atribuímos o valor 1, achamos como resposta o numeral 5, depois atribuímos o valor 2, achamos como resposta o 7, atribuímos o 3, achamos como resposta 9, e por fim nós atribuímos o valor 4 e achamos como resposta 11, que era o que nós queríamos. Então, todos esses números que eu atribuí à variável, mesmo que eles não sejam o correto, mesmo que não seja aquele que vai tornar a solução verdadeira, eles fazem parte do conjunto universo. São todos os possíveis valores que eu posso atribuir à variável. E o que seria o conjunto verdade? Ou o conjunto solução? É o conjunto das raízes. Nesse caso aqui, só vai ter um elemento, que seria o 4. Então, o conjunto verdade ou solução é o conjunto do valor que torna a expressão verdadeira, igualdade verdadeira. Conjunto verdade é o conjunto das raízes da equação. No nosso exemplo, o conjunto verdade é composto apenas de um elemento, que é o número 4. Não existe outro número que eu substitua aqui e torne essa igualdade verdadeira, essa expressão verdadeira. Conjunto universo e conjunto verdade. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 94. E vocês vão abrir o livro, vão pegar nessa página, vão pegar o marca-texto e vão marcar a definição desses dois conjuntos. Página 94. Conjunto universo ou conjunto verdade. Está logo em cima. Aí vocês vão grifar essa primeira frase. Conjunto universo é o conjunto de todos os valores que uma incógnita pode assumir. Grifem essa frase. Definição de conjunto universo. E logo embaixo de laranja está escrito conjunto verdade ou conjunto solução. Vocês vão grifar também. A primeira frase. O conjunto verdade ou conjunto solução é o conjunto dos valores de U, ou seja, do conjunto universo, que são raízes da equação. Grifam até equação. Beleza? Assim nós vamos terminar os conteúdos da aula de hoje, com os conteúdos de termos de uma equação, o que é uma raiz de uma equação, o que é um conjunto verdade e o que é um conjunto universo, e o que é uma equação, e quais são os elementos para compor. Lembrando que para ser uma equação eu preciso ter uma incógnita, uma variável, e eu preciso também ter um sinal de igualdade. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem, correspondente ao conteúdo que nós vimos nessa aula. Eu vou disponibilizar também na plataforma. Anotem aí a atividade. Vocês vão fazer no livro de matemática, na página 95, as questões 1 até 5. Bons estudos e até a próxima aula.